Pessoal, fazendo uma breve reflexão, segurança é aquilo que justifica, né? Que justificou que em tempos remotos todos nós, né, tenhamos aí aberto mão das nossas convicções individuais por uma coisa comum, por algo disciplinado, pelas normas que valem para todos. Então, com isso, sabendo que tem uma regra ali que é imposta a todos, a gente tem segurança. Não é o que eu acho, não é o que o outro acha, é aquilo que se tem para todos. Consequentemente, gera uma segurança, o que tem a ver com garantia. Por que eu estou falando disso, pessoal? A primeira coisa que nós temos de pensar para que tenhamos segurança em meio a uma relação locatícia, especialmente na posição de proprietário, de locador, é ter um contrato adequado. E por que eu fiz essa reflexão a respeito aí do ordenamento, das leis, daquilo que se estipulou? Porque nosso contrato, caso não esteja adequado à legislação, ele pode ser objeto de questionamento. Então, no primeiro ponto, né, não adianta a gente ter uma excelente garantia consistente em um seguro, né? Não adianta ter uma vistoria excepcional se houver um óbice no contrato que permita que o nosso inquilino, né, alegue aquele óbice e dali em diante nos cause um transtorno. Nossa, chegou na ocasião de deixar o imóvel, mas tem uma pega ali em razão da qual ele posterga a entrega. Então a segurança começa ali com o contrato. E por que é importante ressaltar isso? Nós temos aí a relação locatícia inserida em relação de direito privado. Relação de direito privado, em princípio, tudo que é combinado, tudo que não é vedado é permitido. Entretanto, no caso de locação especificamente, nós temos a lei de locação e nela, pessoal, nós temos várias regrinhas. São muitas, a lei é muito extensa. Então é difícil, às vezes, para o proprietário, que eventualmente, que na maioria dos casos é leigo na matéria, trabalhar com um contrato adequado sem contar com a assessoria de uma imobiliária, né? E eu costumo dizer que a imobiliária, ela é o maestro ali da relação. Ela faz o link ali do jurídico para ter o contrato, faz o link da vistoria para poder cercar a parte do registro com relação ao estado imóvel, faz o link ali com a seguradora para ter uma boa garantia locatícia. Então, nós temos que ter um contrato adequado. Eu vou dar um exemplo bobo aqui de um equívoco que muitas vezes eu já vi outras imobiliárias cometendo, que é o de contrato de locação residencial inferior a 30 meses. É uma coisa que para nós aqui da pirâmide é algo evidente, mas não é assim para muitas pessoas. Então, se você tem um contrato ali e colocou, eu quero fazer de 2 anos, você cai numa regrinha em razão da qual, após o prazo e mesmo depois, após o prazo e mesmo antes, o inquilino ele pode postergar a entrega do imóvel em razão de que, neste caso, a lei fala que o imóvel só pode ser exigido de volta pelo proprietário em certas situações, um rol taxativo. E, às vezes, deixa o proprietário numa situação muito ruim, porque ele pode, às vezes, querer encerrar o contrato porque houve uma mudança mercadológica muito significativa que fez com que o valor do aluguel passasse a ser mais elevado, mas não pode, porque foi cometido um erro no contrato que fez com que ele só possa pedir para reforma, para uso de familiar. Então, isso é um exemplo singelo, tá? Daquilo que se tem na legislação, para dizer para os senhores que o primeiro passo é ter um contrato realmente bem feito, né? Bem conforme em relação à legislação. Não adianta, eu combinei isso, vou colocar isso no papel, é o que vai prevalecer? Depende, se não tiver contrariando a legislação. Então, por isso é muito importante contar com essa assessoria aí, né? A pirâmide sempre está me perguntando, quando algo sai da regra do contrato, olha, eu posso mudar nesse sentido? Às vezes eu falo, pode, não tem problema. Não pode, porque tal coisa está na legislação. Vou dar um exemplo, às vezes em determinados casos não se pode exigir o pagamento adiantado, né? Então, são pequenos detalhes aí que são de bastante relevância. Especificamente sobre garantias locatícias, eu vou falar um pouquinho, né, das modalidades de garantia e vou acabar caindo ali um pouco não, né, bastante no que o Freitas falou. Nós temos várias modalidades de garantia que devem ser analisadas aí caso a caso, né? Então, a fiança bancária é aquela que realmente, hoje em dia, é a preferida, né, por todos, porque ela é mais prática, ela
leva a que, diferentemente da garantia consistente nos fiadores, a instituição já pague o valor ali logo que o sinistro é aberto, né, como o Freitas muito bem colocou, o que para quem depende daquela renda do imóvel é muito cômodo, correto? Já a garantia consistente nos fiadores, você muitas vezes sabe que vai receber do fiador, mas tem que esperar o tempo de processo transcorrer, né? Então, nós temos aí a garantia que consiste na fiança bancária, né, que depende da aprovação, e se não tiver aprovação, fiadores, né? Mas fiadores, nós não podemos aceitar dois fiadores, um com imóvel, um com renda. Isso tem que ser interpretado, né? Não podemos ficar naquela mesmice, naquilo que se costuma ver sendo falado. Vou dar um exemplo aqui. Eu já debati muitas vezes com o Giovanni com relação à aplicação dessa modalidade da garantia consistente em fiança, na maioria dos casos, quando não se aprova o cadastro para fins de seguro, né? E já nos deparamos com a seguinte situação. Olha, esse cliente aqui tem um imóvel, esse aqui tem renda, né? O fiador, um tem imóvel, o outro tem renda. Mas o imóvel daquele que tem imóvel é um imóvel que não cobra o valor, é um imóvel que está com a pendência, né? Aquele ali que tem renda, a renda muitas vezes não é uma renda adequada. E já vimos situações fora da regra que permitiram no sentido de que se avançasse. Um exemplo é o seguinte: às vezes o locatário ele está com o nome sujo, um fiador, ele só tem um fiador, mas aquele fiador que ele tem 30 imóveis, por exemplo, resolvido está o problema, né? A gente sabe que nesses casos não haverá problema. Às vezes a gente sabe que tem alguém que vai acabar custeando a despesa do locatário, e em outros casos que o locatário está com o nome limpo, tem um fiador com o nome limpo, outro fiador, mas ali se a gente verifica que a condição patrimonial não é adequada, né? Já não serve. Então, o que ocorre? Por isso é que tem que ter realmente um exame caso a caso de um profissional, né? A imobiliária faz esse exame, faz as verificações, faz as consultas. Quando são casos mais específicos, pergunta para o advogado. Às vezes recebeu lá um registro do imóvel, percebeu que tem uma averbação. O que é essa averbação? A gente vê que o imóvel já está comprometido em razão de uma indisponibilidade, por exemplo, né? Então, pessoal, a maior garantia, na verdade, consiste aí em ter profissionais adequados ao nosso lado, verificando e lutando aí, né, prezando pelos nossos interesses, tá? Já vimos também a garantia consistente em calção, não é o mais adequado. É muito comum, pessoal, 3 meses de calção de aluguel. Às vezes a pessoa não tem fiador, não conseguiu garantia com o banco, eu dou 3 meses de calção. Pode ser bom? Depende, por isso é que a gente tem que interpretar caso a caso. Vou dar um exemplo. A pessoa não tem nada, não tem bem, está ali se aventurando e quer dar 3 meses de calção de aluguel. Parou de pagar aluguel? Eu pergunto, 3 meses é o suficiente para tirar a pessoa do imóvel, para poder indenizar por eventuais danos que forem causados ao imóvel? Não. Então, a garantia consistente, a calção vai acabar não servindo para nada, ok? Mas pode ser que seja uma empresa, uma pessoa que tem outros bens. Muitas pessoas têm opção aí, por não terem bens imóveis, acabam tendo que locar, mas tem aplicações financeiras. Então, né, para essas hipóteses, 3 meses de calção de aluguel já passa a ser uma garantia satisfatória, né? Outra situação com a qual eu já me deparei, tá? É um imóvel que a pessoa não alugava de forma alguma, mas tinha uma confiança de que o locatário é uma pessoa correta, já sabia que ele exercia uma determinada atividade, sabia que era uma pessoa séria, mas ele não tinha como aprovar garantia consistente em fiança bancária, não tinha fiadores, e a calção não resolvia. Aí eu já cheguei a aconselhar o seguinte: olha, não vamos, então, pedir nem a calção. Por quê? Olha só que detalhe da legislação, pessoal. Não sei se os senhores sabiam, quando o contrato de locação não tem garantia nenhuma, você pode depositar, ao pedir a ação de despejo, você pode depositar 3 vezes o valor do aluguel e pedir a liminar de despejo. Ou seja, quando o contrato tem garantia, por outro lado, quando o contrato tem garantia, você não pode pedir a liminar de despejo. O que o legislador entende é o seguinte: espera aí, se esse contrato está garantido, eu não tenho por que dar a liminar. Vamos discutir, vamos esperar ouvir as duas partes para ver quem é que realmente está certo, se o locatário tem alguma razão para não estar pagando aluguel, se não teve aí uma assessoria adequada em relação a uma obra que o imóvel precisava. Então o juiz espera. Agora, se o contrato não tem garantia,
A lei fala, peraí, para o contrato sem garantia, basta que o proprietário deposite 3 vezes o valor do aluguel ali como uma caução, caso ele não esteja falando a verdade, e o juiz já dá liminar para a pessoa sair do móvel. Aí eu pergunto, pessoal, o que é melhor no caso desse? Ter o contrato com garantia de consistente em 3 calções ou um contrato sem garantia? Claro que neste caso seria o contrato sem garantia, porque ali a gente pelo menos tem como pedir a liminar de despejo. Então, percebam, não são nuances da legislação que têm que ser levadas em conta pelos profissionais da área, né? Claro, eu tô dando um exemplo desse tempo que o buscado é a garantia bancária, depois a garantia consistente em fiadores, e essa questão da caução vai ficando por último, tá certo? Então, vejamos aí que temos que contar aí com uma interpretação caso a caso, não adianta cair. Tem imobiliária que às vezes faz a coisa de forma muito geral, ou porque não tem aquele cuidado, ou porque é grande demais e acaba não dando uma atenção específica para os clientes, né? Então tem que examinar caso a caso, com os profissionais adequados, tendo uma vistoria adequada. Eu imagino que o Felipe já deve ter falado, né? A vistoria é crucial, porque como que a gente vai exigir o imóvel no estado em que nós entregamos se a gente não pode provar que ele estava adequado naquela ocasião, correto? Então, isso tem relação aí com o próprio contrato, né? Querendo ou não, o laudo de vistoria é o anexo ao contrato. E, enfim, são os cuidados que a gente tem que ter aí em meio a uma relação locatícia, né? E como é muito complexo, pessoal, no Brasil, né, tem países aí que realmente prevalece muito aquilo que se põe no papel, porque não há tanta regulação como no Brasil. O Brasil é um pouco diferente nesse aspecto, porque a gente tem aí a locação vista como algo social, né? Então não podemos combinar lá a locação residencial de 8 meses, porque queremos. Uma parte quer, a outra não quer, não, mas o legislador entendeu que se é para residir, quem reside tem que ter uma certa estabilidade de moradia, no mínimo 30 meses. Então, nós estamos adstritos a essas regras. Então, é muito complexo. É complexo até para quem trabalha na área, gente. Às vezes a gente está vendo ali na lei, ó, tá falando isso, mas descobrimos, né, recentemente, que o entendimento do Tribunal de Justiça mudou, que eles estão relativizando aquele ponto, né? Então, realmente, locação no Brasil, eu vejo como algo muito interessante, tanto que eu gosto, né, de ter imóveis em locação, eu acho seguro ter o imóvel, né? Porque a renda que a gente tem do imóvel realmente ela é líquida, né? Porque o imóvel ele acompanha, de modo geral, a inflação. Entretanto, se o imóvel não for bem administrado, você passa a ter um problema. Você tem que ter um imóvel bem administrado. Eu comento com as pessoas: ah, não, tem gente que está ali no mercado financeiro. Olha, eu gosto de mexer com aquilo com que eu entendo, aquele ramo no qual eu conheço pessoas. Eu tenho uma imobiliária de confiança, que é a Pirâmide Imóveis. Eu sei quem faz uma boa vistoria. Então, quando você está num ramo em que você tem conta com uma boa administração, aquele é que é o melhor ramo para você, né? Então, assim, e num país como o nosso, imóveis aí, eu acho que realmente são uma segurança aí que vão passando os planos, os tempos, as crises, e a gente pode não ver quem trabalha com imóvel, ó, progredindo no modo de aumento, mas a gente não vê ninguém ficando sem nada. Então, assim, contem aí com a Pirâmide Imóveis, tá? Pirâmide Imóveis tem aí uma equipe interdisciplinar, ela rege isso aí, vistoria, garantia, jurídico, e a equipe ali que dá toda a assistência, tá? E fico à disposição aí para quaisquer esclarecimentos, o que for necessário aí, tá? Agradeço a todos.